Estamos recebendo aqui no Sistema Sagres de Comunicação, o Dr. Daniel Moraes, ele que é advogado e representa algumas pessoas que, há alguns anos, entraram na justiça contra o crack de Catalão. Profissionais que trabalharam lá no Leão do Sul e agora reivindicam os seus direitos. E essas ações acabaram resultando, nesses últimos dias, em uma condenação da Justiça do Trabalho para o leilão do estádio Genervino da Fonseca. E o que assustou foi o valor, né? O estádio terá que ser leiloado no seu primeiro lance por mais de 42 milhões de reais. Doutor Daniel, muito bom tê-lo aqui na Sagres. Queria saber o que levou, né, a chegar a esse ponto, essas ações contra o crack. Olá, Natália, um prazer falar com você, um prazer falar com todos que nos acompanham aqui na Sagres. Só um detalhezinho para nós iniciarmos. De fato, você está correta com o valor que o bem foi avaliado, de 42 milhões, mas esse não é o valor mínimo. O valor mínimo de venda desse imóvel é 51% do valor avaliado. Então, cerca de 21, 22 milhões de reais para ser arrematado no leilão eletrônico que foi designado na Vara de Catalão. Chegou nesse ponto em virtude da inadimplência constante e do comportamento protelatório, né, da parte reclamada em não quitar os acordos que foram realizados anteriormente e também não apresentar nenhuma forma, nenhum interesse de pagamento dos seus reclamantes. Então já houve uma tentativa de negociação, né? Porque até o advogado que representa o crack, né, ele deu uma entrevista aos nossos companheiros do Jornal Popular, dizendo que eles estão abertos a negociações e que vão tentar renegociar essa dívida. Então essa negociação já foi uma tentativa de vocês? Natália, houveram acordos que foram feitos, foram fechados, né? Não apenas dos meus clientes, mas de diversos outros reclamantes fizeram acordo com o crack e não foram cumpridos. O valor da dívida atualizado chega em torno de 16, 17 milhões, muito em fruto dessa situação de não cumprimento dos acordos. Porque sempre que você vai à justiça e formaliza um acordo, a lei permite a aplicação de multas processuais em virtude do descumprimento. E foi isso que aconteceu com o crack de Catalão. Chegou nesse patamar em virtude do descumprimento dos acordos. Recentemente, o crack, que ao longo do tempo veio trocando bastante de representantes, de procuradores, né? Teve diversos advogados ao longo desse período, chegando até agora a pessoa do doutor Tadeu, que é o procurador atual do crack, que é um excelente advogado, tem uma grande atuação, tanto em Catalão quanto no Estado, como já foi até mesmo recentemente presidente da subseção de Catalão, então é uma pessoa que tem uma grande estima por parte dos outros advogados, inclusive da minha parte, mas o acordo que foi oferecido recentemente pelo crack, ele não era bem um acordo, e inclusive foi isso que fechou um pouco a possibilidade de uma conciliação, pois aparentava muito mais uma promessa de acordo do que um acordo em si, pois diziam que tinha um investidor que poderia auxiliar em pagar 50% do valor da dívida, mas não trouxeram os autos, não trouxeram nada de concreto. Por outro lado, para finalizar a sua fala e deixar fechadinho, quem está aberto a propostas são os reclamantes, porque quem faz proposta é quem deve, quem tem que pagar é que tem que procurar quem está devendo, e não nós, os nossos representados, nossos clientes, que tem que fazer acordo. Quem tem que pagar é o crack, a dívida é do crack, então o crack tem que nos procurar e abrir para fazer acordo, mas até o momento nós não fomos procurados. Inclusive o doutor Tadeu, eu enviei mensagem para ele já tem uns 3 ou 4 meses e até hoje ele não me procurou. Então, quem tem que procurar é quem está devendo, e não quem tem para receber. Hoje o senhor representa quantas pessoas envolvidas especificamente nessas ações contra o crack? 5 reclamantes. Que são jogadores, São jogadores, membros da comissão técnica, membros funcionários do clube. Então, não são só jogadores, são pessoas de diversas áreas de atuação ali no clube.
E para quem não se lembra, naquela época, né, tivemos alguns jogadores que ganharam projeção nacional, né, que defenderam o craque. A gente estava até falando aqui do Bruno Alves, zagueiro que jogou no São Paulo, do Rodinei do Flamengo, o técnico Emerson Maria, que é bastante conhecido aqui do futebol goiano, trabalhou muito tempo no Vila Nova. Algum desses nomes mais conhecidos trabalha com o senhor hoje? É seu cliente? Não, esses não. Esses que despontaram para o cenário nacional, não. A maioria dos meus clientes ainda atuam aqui no futebol goiano ou a nível estadual nos seus estados. O senhor disse ali que a dívida hoje do craque, né, é com todo mundo essa dívida que o senhor falou, né, de 16 a 17 milhões, são com todos os reclamantes. Sim, são todos reclamantes e há uma estimativa de serem cerca de 90 ações trabalhistas. E aí, no caso, se o Genervino da Fonseca for leiloado por aquele valor que o senhor falou, de 21 a 22 milhões, esse dinheiro que sobra fica com o craque. Volta para os cofres do clube, né? Que até a gente fica sem entender, Natália, é que seria um grande negócio para o craque. Nós conhecemos o Genervino da Fonseca, nós falávamos antes sobre a questão da participação do clube na Série C, na Copa do Brasil, no momento que enfrentou o craque. Eu estive lá naquele jogo e eu vi o que é aquele campo quando chove. Então, tem um problema sério de drenagem, tem um problema sério de estrutura, de vestiários. Então, quem conhece o Genevinho da Fonseca sabe que é um problema sério. Eu acredito que se o craque tivesse mesmo uma intenção de resolver e buscar uma solução e oferecer para o time, para os torcedores, para a comunidade, um estádio mais moderno, com características de arena, mais aconchegante, eu acho que esse seria um momento oportuno, né? Buscar aí uma forma de solucionar, vender a área, achar alguém ou auxiliar na venda do estádio e oferecer para o cidadão, para o torcedor catalano, um palco esportivo com melhores condições, mais atualizado, né? mais moderno. Eu li também que o craque chegou a oferecer uma outra área, ali bem perto mesmo do Genervino da Fonseca, de que ela não foi aceita e que daria para pagar essa dívida. Como é que é essa situação? Olha, Natália, essa situação eu não posso comentar, porque para mim chegou até. No processo não existe essa área. No processo não existe essa oferta. Existe mesmo uma área que é atrás do estádio, ali, para quem conhece ali, sabe, no vestiário do visitante. Tem essa área que chegou a veicular, né, da possibilidade, nós até comentamos, mas não foi nada de concreto. Não houve, eu estou reiterando para você, algo que está nos autos, eu não posso ser muito, não posso passar muito o que está no processo, né, mas, de fato, não há uma proposta concreta sobre essa área no processo. Uma outra alegação do craque, doutor Daniel, é de que o Genervino da Fonseca já é um patrimônio, né? Foi tombado, de que ele não poderia ser leiloado. O senhor, como advogado, como é que está essa situação também? É, Existe realmente essa lei municipal que determinou o tombamento do Estado de Nervino em virtude da sua história e da sua importância histórica para a cidade de Catalão. Acontece que essa lei é bastante questionada, inclusive o próprio juízo de Catalão já entendeu em algumas decisões que essa lei, por ser posterior às ações trabalhistas, denotam ou dão um indício de uma tentativa de se esquivarem das obrigações diante dos seus credores, né? Vendo a possibilidade da venda mediante leilão do estádio, essa lei foi editada no município e promulgada, mas ela é bastante questionável e há indícios de uma tentativa de fraude à execução no processo, porque é só para tentar eximir de responsabilidade. Então a tendência é que haja mesmo esse leilão no dia 24 de maio? O leilão está marcado e a tendência é que haja, e a decisão já foi publicada pelo juízo de Catalão. Então, esse já foi nomeado leiloeiro, então, de fato, o leilão está marcado.
Doutor Daniel, existe alguma outra maneira, o senhor enxerga que há uma outra maneira de se resolver essa situação? Eu enxergo, Natália, acredito sempre que o diálogo é o melhor caminho. Como eu disse, alguns dos meus clientes não alcançaram o patamar de outros atletas que passaram pelo crack. Então, ainda possuem suas famílias e necessidades e precisam colocar a comida na mesa dos seus familiares e também arcar com suas próprias necessidades. Desde que haja uma proposta concreta para solucionar o problema de fato, que venha no processo, que se manifestem de forma concreta, acredito que alguns outros colegas, dos quais eu tenho mantido um contato direto, diariamente, estão abertos a um acordo, mas que seja um acordo concreto. A gente não pode trazer aqui aos clientes promessas de acordo. Olha, nós prometemos que daqui a 6 meses nós vamos fazer um acordo. Isso para nós não é suficiente. São seres humanos, têm suas famílias e precisam receber pelo trabalho que desempenharam. Imagina você trabalhar aí 4, 5, 6 meses e não receber nada e voltar para casa de mãos vazias, né? Então, e depois ter que procurar outro trabalho e depois ter que se restabelecer e depois passar anos e anos tentando receber. Eu chego até a acreditar que há até dano moral aí. Não há possibilidade, né, na justiça hoje da gente receber esse dano moral por essa demora, por essa todo esse imbróglio que foi causado, mas eu acho que caberia aí até um dano moral para as pessoas que trabalharam e passaram tantos anos esperando para receber. E falando individualmente, são quantias muito grandes que cada um tem que receber? São das mais variadas, Natália. Tem gente que, quando entrou com a ação, entrou cobrando 4, 5 mil reais. E hoje, em virtude dos juros legais que são permitidos e que a justiça aplica, as ações já estão o triplo, o quádruplo do valor inicial. Tem ações que são um pouco robustas, dos atletas profissionais, né, por causa dos seus salários. Essas ações realmente são as mais volumosas, né, em termos de dinheiro. Mas há ações trabalhistas de todos os valores ali, de pessoas que saíram com 2, 3 salários mínimos para receber e hoje tem aí o triplo ou o quádruplo para receber em virtude dos acordos que não foram cumpridos e dos juros pelo lapso temporal. O craque disse que vai recorrer. O senhor acredita que possa mudar alguma coisa? Possa ser revertida essa situação? Olha, a decisão do juiz de indicar a leilão, já de determinar o leilão, é uma decisão já terminativa. O máximo que pode ser feito aí é uma manifestação contrária ou tentar... Olha, os remédios jurídicos são bem escassos para esse tipo de situação. O que pode ser feito é tentar protelar o leilão, né? Adiá-lo de alguma forma. Mas eu acho difícil que essa situação seja revertida. É mais difícil, Natália, encontrarmos um comprador que esteja disposto a desembolsar esse valor todo do que o craque conseguir reverter a decisão. Doutor, o que o senhor espera agora? Qual que é o próximo passo? Eu espero que a gente encontre um comprador que esteja disposto a pagar pelo menos os valores que sanem os créditos trabalhistas. É isso que eu espero. Ou, né, aí sim, nós que temos a receber, esperamos o telefone tocar e o craque fazer uma oferta digna e concreta, né? Porque, de fato, nós temos muito respeito pela história do clube, nós temos respeito pela camisa do clube, as pessoas que lá trabalharam, os meus clientes em particular, por eles eu posso falar, têm muito orgulho de terem trabalhado pelo craque, não tem nada contra o clube, mas esperam receber aquilo que lhes é de direito. Então, se o craque quiser procurar e fazer uma oferta digna, nós estamos abertos a conversar e, quem sabe, conciliar e manter o Genevino, que é a casa do craque, mantê-lo fora do leilão.
O que acontece se por um acaso não tiver um comprador nesse leilão no dia 24? Nesse caso, o juiz já determinou, caso não haja um comprador ou não haja uma oferta que atenda os requisitos legais, o bem volta aos reclamantes e aí nós podemos até nos reunir novamente e tentar buscar uma nova tentativa de venda direta, particular ou adjudicação do bem, que seria o fracionamento do estádio em favor dos reclamantes. Recebemos aqui no Sistema Sagres de Comunicação o advogado Dr. Daniel Moraes, ele que representa algumas pessoas que trabalharam no crack de 2013 a 2014 e agora estão na justiça buscando os seus direitos, receberem, né, o que tem direito por terem trabalhado no clube nesses 2 anos, né? Essas ações com outras acabaram gerando aí numa decisão da Justiça do Trabalho para o leilão do estádio Genervino da Fonseca no próximo dia 24 de maio.